Pós-graduação em Neurociência e Avaliação Neuropsicológica. Quais são os fundamentos da neurociência e da neuropsicologia? A gente vai falar no vídeo de hoje. Olá, você, seja bem-vindo, bem-vinda. Um dos nossos módulos da pós-graduação em Neurociência e Avaliação Neuropsicológica do Instituto Suassuna é o que a gente vai falar aqui hoje. Hoje a gente fala sobre os fundamentos da neurociência, da neuropsicologia, que é um tema essencial para a gente entender como o cérebro funciona e como influencia o comportamento e a cognição. Pós-graduação em Neurociência e Avaliação Neuropsicológica. Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar de muita coisa interessante para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a um dos módulos da nossa pós-graduação em Neurociência e Avaliação Neuropsicológica aqui do Instituto Suassuna. Hoje eu quero compartilhar com você sobre os fundamentos da neurociência e da neuropsicologia. Um tema essencial para a gente entender como é que o cérebro funciona e como isso vai influenciar o comportamento, a cognição e principalmente as sensações das pessoas. Se você quer atuar na área da avaliação neuropsicológica, compreender como esses conceitos eu dar o primeiro passo aí um pouco maior sobre essas intervenções mais eficazes, fica aqui comigo até o final desse vídeo. O que é neurociência? Por que ela é tão importante e está todo mundo falando sobre isso? A neurociência é um campo da ciência que estuda o funcionamento do sistema nervoso e aí a sua relação com o comportamento humano. Ou seja, ela vai investigar como é que a gente processa a informação, como é que a gente toma decisão, como é que a gente armazena na nossa memória, como é que a gente responde ao ambiente. Nos últimos anos, a neurociência tem avançado muito, turma, permitindo a gente compreender melhores condições como TDAH, transtornos autistas, dependências, distúrbios emocionais, e aí que entra a neuropsicologia. Então, o que é a neuropsicologia? Ela é a ponte entre a neurociência e a psicologia. Ela estuda a relação entre as funções cerebrais e o comportamento humano. A gente vai analisar, então, lesões, disfunções cerebrais que podem impactar as nossas habilidades cognitivas e emocionais. E o neuropsicólogo, o que ele faz? Ele trabalha com avaliação e reabilitação neuropsicológica. A gente vai ajudar o paciente que apresenta dificuldade de atenção, dificuldade de memória, dificuldade nas funções executivas e até mesmo na linguagem. Na prática clínica, a gente utiliza a neuropsicologia para diagnosticar os transtornos do neurodesenvolvimento, como TDAH, TEA. A gente compreende o déficit cognitivo em pacientes com AVC, por exemplo, traumatismo craniano ou demência. A gente avalia as funções cognitivas de crianças, adultos com dificuldade de aprendizado ou com desempenho profissional não desejado. Ou seja, a neurociência é uma ferramenta fundamental para melhorar a qualidade de vida de pacientes e a gente tem que intervir da melhor forma possível. Você tem que ser cada vez mais atuante. Aqui a gente estuda a estrutura e a função do cérebro. Agora, para a gente entender melhor a relação entre o cérebro e o comportamento, a gente vai precisar conhecer as principais estruturas do cérebro. A gente vai, por exemplo, entender o que é o córtex, que é dividido em lobos cerebrais, cada um ali com a sua função específica. A gente vai entender o que é o lobo frontal, o que é o lobo parietal. Ele atua ali no processo sensorial, na percepção espacial das pessoas. E o lobo temporal? Ele se relaciona com memória, linguagem, conhecimento, né? Ou reconhecimento de padrões. O lobo occipital, ele é responsável pelo quê? Todos esses são processos que a gente vai entender aqui dentro da nossa pós-graduação para que você saia cada vez mais atuante. E aí, quando uma dessas regiões sofrer alguma lesão, a função cognitiva associada pode ser comprometida. E aí é onde a gente entra. É aí que a avaliação neuropsicológica vai analisar diferentes domínios da cognição para identificar possíveis disfunções cerebrais. Danilo, como é que a gente aplica a avaliação neuropsicológica? Na prática, que é o que a gente faz aqui no Instituto, o neuropsicólogo ele vai ter um conhecimento para realizar uma avaliação detalhada. Por exemplo, um paciente que apresentar aí uma dificuldade na tomada de decisão e impulsividade. A gente pode suspeitar de alguma coisa ali no lobo frontal? Já um paciente que tem um problema de memória, uma alteração ali no hipocampo, como é que a gente vai investigar isso? Através de testes, isso mesmo, testes neuropsicológicos que avaliam atenção, memória, linguagem, compreensão, raciocínio lógico, função executiva, velocidade de processamento e habilidades motoras. Com base nesses resultados, a gente vai conseguir traçar um perfil cognitivo do paciente e aí sim a gente direciona para um tratamento mais adequado. E é esse o nosso ponto, levar a pessoa para um tratamento mais adequado. Porque não adianta a gente aplicar um monte de teste e a pessoa não ter noção do que ela vai fazer com isso.
Às vezes o teste vai trazer muito mais angústia para o indivíduo do que a paz que ele merece. No final das contas, e a gente já está acabando esse vídeo, quando a gente fala de fundamentos da neurociência e da neuropsicologia, a gente está falando que isso é essencial para qualquer profissional que deseja avaliar neuropsicologicamente e conhecer melhor o cérebro humano. A gente precisa compreender a estrutura e o funcionamento do cérebro, porque isso nos permite entender as disfunções cognitivas, auxilia a gente no diagnóstico, no tratamento principalmente. A gente tem vários módulos dentro da pós-graduação e eu quis mostrar aqui para você um deles, que vai fazer toda a diferença no seu atendimento. Se você gostou aí desse conteúdo, compartilha com seus amigos, porque mais do que contar para você o que acontece no primeiro módulo, eu quero resgatar em você a possibilidade e a habilidade que você tem de trazer calmaria para as pessoas. O nome da doença, às vezes, não altera em nada o que a pessoa tem. O que vai mudar tudo na vida da pessoa é a sua atuação junto com ela, principalmente no acolhimento da sua dor. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Gostou do vídeo? Aqui no Instituto Suassuna nós ajudamos você a alcançar seus objetivos com uma educação ativa e atuante. Oferecemos pós-graduações em psicologia, tanto online quanto presenciais. Saiba mais visitando o nosso site www.institutosuassuna.com e diga sim para o seu futuro.